Eu participei de um conclave. Se Deus quiser, vou participar de um segundo, que é uma graça e é um privilégio. É um privilégio dado a poucos e claramente é um momento único na vida da igreja. Primeiramente, sobre como se faz o conclave. Existem documentos públicos da igreja. Isto não é oculto, não é secreto. Não. Como se faz o conclave está em 2 documentos públicos da igreja. Podem procurar na internet ou em alguma livraria católica vão achar. Primeiro é De Romano Pontífice Eligendo, sobre a eleição do Romano Pontífice. Isto ainda de João Paulo II. Depois, ainda de João Paulo II, mais para o final da vida, um outro documento que também fala da eleição do Papa, do conclave, portanto, é em latim, os documentos do Papa são sempre em latim, né? Universi Dominici Gregis, sobre o pastoreio, né, universal do rebanho de Cristo. Em todo caso, Universi Dominici Gregis. Fala também do conclave. Portanto, o rito do conclave não é secreto. Existem documentos sobre isso. É bom olhar, que daí tira as fantasias. Agora, em síntese, como acontece o conclave? Bem, primeiramente, quem participa? Participam os cardeais que têm menos de 80 anos. Isso pela norma da igreja. Normalmente, o colégio cardinalício tem um número máximo de 120 cardeais ditos eleitores, com menos de 80 anos. Neste momento, o número de cardeais eleitores, de fato, está acima, porque no último consistório, o Papa fez uma série de cardeais a mais do que os 120. Então, neste momento, são mais de 120 cardeais eleitores. Nenhum problema, né? Eles todos podem participar. Segundo, o conclave acontece como uma celebração. Ele é uma celebração. Começa com oração e, durante o conclave, continua um clima de oração, de celebração. Depois, ali, se organiza, naturalmente, no início do conclave, se organiza a mesa, daí tem os mesários, tem 3 cardeais mesários que estão lá para receber, né, os votos, depois abrir os votos para serem publicados. Tem o presidente da mesa, que já é pré-definido, que é o secretário do colégio cardinalício. Depois naturalmente, tem uma urna e tem as cédulas. Cada cardeal recebe uma cédula, escreve o nome do seu candidato, dobra a cédula e entrega a cédula na mesa, recitando uma fórmula que é também pública. Eu posso até recitá-la aqui. Por favor. Não sei se vou lembrá-la inteira, mas diz assim mais ou menos, né? E tem um grande crucifixo na mesa e o cardeal, ao entregar a cédula na urna, ele diz: diante de Deus que um dia me julgará, declaro escolher quem considero idôneo para ser Papa. É praticamente um juramento, mas não diz o nome, claro que não diz o nome. E deposita o voto. Quer dizer, é algo muito sério. Alguns talvez pensam que durante o conclave os cardeais fazem propaganda eleitoral, vote nesse, vote naquele, vote em mim. Não tem nada disso. Não existe discurso, não existe propaganda, não existe nada disso. Vota-se, reza-se, vota-se, depois se faz os escrutínios dos votos, os votos são lidos em voz alta, são anotados, são conferidos e depois o resultado é dado. Cardeal tal recebeu tantos, cardeal tal recebeu tantos, cardeal tal recebeu tantos. Não deu 2/3, porque a eleição, para ser realizada, tem que alcançar 2/3 dos votantes. Não deu 2/3, então não deu eleição. Queima os votos e vai para um outro turno de eleição.
O rito é demorado. Se pode imaginar, se tem 120 cardeais votando com esse rito todo, depois a escrutinação toda. Então, um turno de eleição demora pelo menos 2 horas. Aí não deu eleição, faz um outro turno. E o rito continua até alcançar os 2/3. E se deu 2/3, então aquele que é eleito, ele é chamado à frente, ele é perguntado se ele aceita. Isso tudo é parte do rito, é público, isso não é secreto. Ele é perguntado se aceita e se ele diz que sim, então palmas para ele, né? E é claro, o Papa está eleito e acabou a conclave. Porém, tem ainda os ritos conclusivos. O Papa eleito, então ele também escolhe o nome, ele diz qual é o nome que escolheu e se retira para uma sala à parte e para se vestir de Papa, né? E volta para o meio dos cardeais vestido de Papa e recebe digamos, a manifestação de reverência, de obediência dos cardeais. Isso faz parte, né? Depois tem uma oração de ação de graças e, finalmente, ele, então, se apresenta ao povo na sacada da Basílica de São Pedro. E aí é festa. Muito bem, Fernando. E fumaça branca. Fumaça branca. Dentro desse contexto, o senhor que já participou do conclave, né, em 2013, a gente fala que há o conclave que acontece na Capela Sistina e o conclave fora, né? O da mídia, das especulações. As especulações, da torcida, das apostas, é inevitável. Mas o que vale, de fato, é o conclave que se realiza dentro. Não são as apostas, não são as pesquisas, isso tudo diz muito pouco. E aí é nesse sentido que tem um papel muito importante as congregações gerais que acontecem antes, né? Porque, de fato... Sim. Então, antes de entrar em conclave, os cardeais todos, também os que têm mais de 80 anos, eles são chamados a Roma. Evidentemente, os que têm mais de 80 anos, eles não podendo ir, eles não vão. Alguns são velhinhos, impossibilitados de viajar, então não vão. Mas os que têm mais de 80 anos também são convidados a irem a Roma, a participar do funeral e, em seguida, a participar da Semana das Congregações Gerais. Congregações são reuniões, as reuniões gerais dos cardeais. Imagina uma semana de reuniões. E o que se faz? Se faz a reflexão sobre a situação do mundo, sobre a situação da igreja, sobre os desafios que o novo Papa deve enfrentar, que num futuro próximo a igreja precisa enfrentar, o que vai bem, o que não vai bem na igreja. E fazendo isso, naturalmente os cardeais conversam entre si. E aí ainda não é o conclave. E vai se formando uma ideia, mas quem é o candidato que preenche essas possibilidades e assim por diante. E os cardeais vão conversando e aí se forma naturalmente uma espécie de identidade ideal do que poderia ser a figura do novo Papa. E é claro que vai se identificando com possíveis cardeais, possíveis bispos que poderiam eventualmente preencher esses requisitos. Mas esta semana de congregações, de reuniões gerais, de fato é muito importante, porque ela é que depois oferece os critérios para a escolha do novo Papa.